Muitas vezes se vê na internet, no próprio fórum, pessoas com dúvidas em como finalizar a rosca. Existem algumas formas de terminar ou fazer o acabamento final da rosca. Uma das mais simples é quando a gente cria esse acabamento diretamente no corpo ou diretamente, vamos dizer assim, na curva ou na hélice que a gente vai criar para começar a cortar a rosca. Então, nesse caso aqui, eu tenho um parafuso M24 por 3 de passo, então é M24 por 3 milímetros de passo, com um corpo total de 112 milímetros e com apenas 100 milímetros de corpo na rosca. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma hélice atendendo os seguintes requisitos. Ela vai ter um passo de 3 milímetros, tá? E no final já vou aproveitar a própria hélice para fazer um acabamento no final da rosca. Então eu vou criar ela da seguinte forma: abro um esboço na face do parafuso, converto a aresta para me poder pegar o diâmetro externo desse parafuso, que é de 24 milímetros. Se vocês notarem, eu vou ter isso aqui, diâmetro de 24. Feito isso, eu vou em curvas, hélice espiral, determino o passo constante. Aqui, indefinido por, eu deixo a altura e passo. A altura eu vou botar 80 milímetros e em seguida eu vou botar o passo então de 3 milímetros. Determinei o passo de 3 milímetros, eu devo fazer o seguinte: clicar em passo variável. Agora que eu vou construir o acabamento da rosca desse parafuso. Para fazer isso, eu determino uma terceira linha. Nessa terceira linha eu vou fazer o seguinte: eu vou determinar o comprimento de uma hélice variável no final. Então, a partir de 80 milímetros em diante, ela vai variar essa hélice abrindo o diâmetro dessa hélice. Então, eu vou determinar que a altura vai ser de 90 milímetros final, o passo ainda continua de 3 e o diâmetro final é 35 milímetros. Olha o que vai fazer no final. Tenho isso aqui. Ótimo então. Uma vez construída a hélice, eu vou abrir um esboço perpendicular, ou melhor, vou abrir um esboço em um plano perpendicular à hélice e vou construir então o perfil da rosca. O perfil da rosca é um outro item que o pessoal geralmente tem muitas dúvidas. Eu vou começar a trabalhar em seguida sobre isso. Nesse caso aqui eu vou construir a rosca métrica, então o meu ângulo do perfil é de 60 graus e eu faço aí da seguinte forma: crio esse perfil, linhas horizontais, esta linha com essa linha são iguais, essa aqui é uma linha de construção, uma linha de centro, e no meio dela eu tenho um ponto. Feito isso, eu vou determinar o primeiro item, o ângulo de 60 graus, por se tratar de uma rosca métrica. Uma vez que eu já determinei então o ângulo do perfil, eu vou fazer um fillet, porque a parte superior, a parte externa do parafuso, o flanco ele é reto e o fundo do perfil ele é arredondado. Esse raio ele tem uma constante para calcular. Essa constante que geralmente se usa para calcular a rosca métrica é de 0,058 vezes o passo, que nesse caso é 3 milímetros. Eu vou ter então o resultado de 0,174 milímetros. Clico aqui embaixo então e faço o arredondamento do fundo da rosca. Uma vez determinado isso, eu vou determinar então a altura do meu fillet, ou melhor, a profundidade do filete, que seria então a distância daqui dessa linha até o raio. Para isso eu também tenho a constante, e a constante para calcular essa altura seria 0,6945 vezes o passo, que é 3 milímetros. Então, uma vez que eu determinei a altura do meu filete, posso também determinar a altura aqui só para deixar meu esboço totalmente definido. Em seguida, eu vou clicar nesse ponto central, segurando o Ctrl, clico na hélice e marco a opção fazer penetração. Tenho isso. Finalizo meu esboço. Com o esboço finalizado, vou em corte por varredura, seleciono o perfil, seleciono a hélice. Ele vai gerar então uma visualização dessa rosca e em seguida a gente finaliza ela. Tem então aqui atrás a saída do perfil e a finalização da rosca.
Pode-se notar então que no final do parafuso eu tenho a mesma visualização ou mesmo a mesma aparência de um parafuso cortado num torno, onde no final ele faz uma saída de rosca. Claro que nesse caso aqui eu fiz uma saída muito alta. Deveria ser uma saída mais leve, terminando com um comprimento maior. Mas a intenção aqui é mostrar apenas a saída da ferramenta, no caso de um parafuso sendo usinado. Vamos verificar o passo da rosca. Com a ferramentinha medir, temos então a distância daqui até aqui de 3 mm. Também a distância do fundo daqui até aqui, também 3 mm. E o final eu tenho então a saída de rosca. Esse mesmo método eu posso utilizar para criar parafusos ou tubos com rosca NPT nas extremidades. Seria isso. Até mais.